Existem diversos casos espalhados pelo mundo de algumas mortes um tanto quanto estranhas e curiosas. Mas você já ouviu falar na insônia fatal? Essa é uma condição de saúde extremamente rara no mundo, normalmente interligada com a insônia familiar, quando normalmente se desenvolve através de uma doença hereditária, e em casos ainda mais extremos, quando ocorre alguma alteração genética de prions no nosso organismo. Não tanto conhecida no mundo pela raridade da situação, essa fatalidade ainda não conduziu estudos específicos e que possam afirmar com certeza quais as causas e de onde surgem os primeiros sintomas para diagnosticar a doença a fim de combatê-la. Segundo algumas pesquisas já realizadas, estima-se que uma pessoa portadora da insônia fatal ou familiar é capaz de viver por cerca de alguns meses. Entretanto, sua expectativa de vida é de no máximo 18 meses, após, claro, os primeiros sintomas aparecerem. O primeiro caso reportado dessa intercorrência aconteceu em 1765 na cidade de Veneza, na Itália, quando um homem veio a falecer em decorrência dos diversos e persistentes sintomas vivenciados. Visto ser um caso atípico, hoje apresentamos um exemplo diariamente relatado por uma das vítimas dessa condição rara, um youtuber que veio a falecer incrivelmente por ter insônia fatal. Mas claro, antes de continuar o vídeo, eu quero pedir para você deixar aquele like, um comentário e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. No planeta em que vivemos, diversas são as condições das quais diariamente temos de nos encaixar para conseguir sobreviver, né? Sejam situações climáticas, rotina do dia a dia, atividades e etc. Somos diariamente inseridos a novos conhecimentos e também, infelizmente, estamos propensos a enfrentar coisas que ainda não conhecemos, como o caso do surgimento de alguma doença, que posteriormente podem até virar epidemias, pandemias ou também serem casos em que essas doenças infelizmente não têm cura, como podemos evidenciar no exemplo do câncer. Diversos estudos são e foram feitos ao decorrer de milhares de anos, mas nós seres humanos ainda não encontramos uma fórmula para erradicar com as células cancerígenas que muitos de nós desenvolvem no organismo. Alguns cuidados paliativos podem trazer esperanças no combate contra essa enfermidade, sendo capaz até de curar milhões de pessoas. Todavia, trata-se de algo ainda incurável. Nesse caso, o ideal a ser feito é ficar atento aos sinais de instabilidade ou sintomas estranhos que surgem no nosso organismo, para que o diagnóstico seja feito logo no início da doença e ela seja combatida o mais rápido possível. No caso de hoje, contando um pouco mais sobre a insônia fatal, os sintomas que envolvem essa raridade iniciam normalmente a partir da meia-idade, tanto em homens quanto em mulheres. Para se chegar em um diagnóstico exato dessa possível condição, somente exames específicos, como no caso de uma ressonância magnética com a utilização de contraste, é capaz de identificar alguns sinais ali mais elaborados nas imagens, obtidas através de um estudo aprimorado. Porém, alguns sintomas iniciais são capazes de acusar um possível diagnóstico que deve ser tratado e observado com certa precaução. O primeiro e principal sintoma a ser avaliado é a dificuldade em dormir. Normalmente temos insônia em alguns dias e por determinadas situações ao decorrer da vida. Mas quando isso ocorre com uma certa frequência, o ideal é investigar um pouco mais a fundo. Logo após esse primeiro sinal, as insônias acabam se tornando mais intensas e numa escala de tempo mais curta que o habitual. Em seguida, começam os sonhos acordados. Bom, isso aí é nada mais nada menos do que alucinações posteriores às dores severas de cabeça e na coluna, além de paralisias e diversos outros fatores que vão sendo sobrecarregados em todo o nosso sistema nervoso. Sabe-se que uma coisa natural de nós, seres humanos, nós precisamos dormir e descansar para que o nosso organismo consiga recarregar as energias que gastamos ali durante o nosso dia a dia. E quando isso não ocorre de maneira adequada, as consequências começam a surgir. Portanto, se você ou alguém que você conhece está sofrendo com algum desses sintomas frequentemente, procure ajuda médica. Só um profissional da área poderá indicar o tratamento ideal para que cada caso
caso seja avaliado da melhor maneira possível. Propondo uma ressalva: nunca se medique por conta própria. Isso pode talvez acarretar a coisas das quais não gostaríamos, como é o caso do foco principal desse tema de hoje. Um rapaz indonésio que virou notícia no ano de 2016, chamado Richard Syadja. Richard era um rapaz normal, jovem ainda, trabalhador e com a saúde aparentemente em boas condições. Em meados de 2013, criou sua conta no YouTube e através do seu canal, ele compartilhava coisas que gostava de fazer no dia a dia. Seus gostos pessoais, um pouco do seu trabalho como tatuador e desenhista, além de alguns momentos que tinha em família, principalmente com o seu filho. Embora não tivesse uma enormidade de seguidores, Richard regularmente postava vídeos nos quais ele sentia à vontade. Tudo mudou quando no ano de 2016, um vídeo de quase 20 minutos foi postado em seu canal, ao alegar ter sido diagnosticado com uma doença extremamente rara, após uma série de sintomas que o impediam de dormir, tais como espasmos musculares, alucinações, dores fortes e corriqueiras de cabeça. Richard foi diagnosticado com a doença de insônia fatal. Na filmagem postada no início do ano de 2016, o rapaz relatava sobre como se sentia há semanas e quando a situação começou a acontecer com ele. Segundo relatos do que estava passando, o homem acabou se automedicando depois de uma recomendação do seu chefe, quando esse indicou um antibiótico para que Richard ingerisse. Enfrentando uma infecção urinária, Richard acabou fazendo uso de ciprofloxacino, um antibiótico extremamente potente que age especialmente pela inibição do RNA para combater bactérias no organismo. Acontece que sem um diagnóstico médico adequado e entrando em contato com o sistema nervoso, os efeitos colaterais dessa medicação podem acarretar desde náuseas, tonturas, fraquezas musculares, dores de cabeça e até mesmo insônias. Bom, embora poucas informações tenham sido divulgadas a respeito da sua saúde, Richard costumava sempre deixar seu conteúdo bem simples, mas totalmente sincero, para que as pessoas que o acompanhassem ali soubessem e conseguissem entender sobre o que ele estava passando nesse momento tão delicado. E bom, foi após a automedicação desse antibiótico que Richard começou sua luta contra uma doença extremamente rara. Após postar o vídeo relatando o que estava passando e sofrendo, o rapaz foi piorando dia após dia, chegando até a fazer o carregamento em seu canal de filmagens em que ele gravava a si mesmo tentando dormir, visto que por cerca de 4 meses sequer ele conseguia dormir mais de 2 horas por noite. As consequências foram acontecendo drasticamente quando seu organismo começou a apresentar os sinais de que sua saúde estava piorando. Sua pele foi ficando com feridas, seus olhos e sua visão estavam turvos e as alucinações ocorriam constantemente, já que o sistema nervoso do rapaz sequer correspondia mais aos instintos necessários ali para que ele tivesse uma vida saudável. Relatando seu cotidiano convivendo com a doença, Richard ainda postou alguns outros vídeos com temas polêmicos, duvidando sobre a existência humana e até questionando a existência de Deus, sendo alvo de diversas críticas que afirmaram em que a sua sanidade mental já não correspondia mais da maneira adequada, mesmo após tentar buscar um tratamento apropriado e até mesmo criar uma espécie de vaquinha online para tentar conter ali a doença. Poucas informações sobre o novo estado de saúde do homem foram divulgadas, quando veio a público, alguns meses depois, ainda no ano de 2016, que seu óbito havia ocorrido em decorrência da rara doença. Antes mesmo de falecer, Richard ainda publicava fotos e vídeos com seu filho, pedindo desculpas a ele por não ter mais condições físicas de correr ou jogar futebol como costumavam fazer. A raridade do caso e da luta por sua vida fez com que o rapaz virasse notícia em diversos sites e também a mídia local, naquele mesmo ano, visto que despertou a curiosidade de diversas pessoas ao redor do mundo, além de enfatizar o pensamento de que devemos buscar ajuda médica o mais rápido possível quando começamos a apresentar sintomas dos quais o nosso organismo não consegue naturalmente combater. Não menos importante, vale a insistência em falarmos que nada melhor e mais confiável que um diagnóstico profissional. Não se automedique, assim você fica menos propício a correr riscos ou desenvolver problemas ainda mais negativos para sua saúde. Além de diversas doenças e enfermidades que conhecemos, muitas delas sem cura ou sem diagnósticos exatos que possam auxiliar no melhor tratamento. Diversas são as adversidades que enfrentamos
enfrentamos ao longo da nossa vida, né? Existem vírus e algumas bactérias que cientistas e pesquisadores já descobriram a maneira mais eficaz de combater, como o caso de pragas e gripes provocadas por vírus, a exemplo da questão atual, né, o Covid-19. Entretanto, ainda vamos encontrar centenas de casos desconhecidos que requerem um cuidado um pouco mais profundo, a fim de combater possíveis adoecimentos futuros que não possam ser enfrentados em busca de uma eventual cura. Embora seja uma doença muito pouco conhecida ou divulgada, a insônia fatal ou insônia familiar existe, mesmo que em pequenos casos espalhados pelo mundo. Infelizmente, ainda sem cura e com um diagnóstico muito raso pelas poucas informações obtidas. Essa fatalidade segue sendo uma incógnita para os estudos científicos até então conhecidos. Família, esse vídeo vai ficando por aqui. Você conhece alguém que tem insônia ou sofre muito com isso? Deixa aqui nos comentários para eu saber, tá? A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!